Muito boa tarde a todos os que se encontram aqui no auditório Herménio Miranda na Universidade Católica Portuguesa, quer àqueles que se encontram fisicamente nesta sala, quer a todos aqueles que estão a assistir via online. Bem-vindos à cerimónia de entrega do Prémio Professor Miguel Paiás Maduro 2020. É o primeiro ano em que este prémio vai ser entregue. Temos a grande honra e gosto de ter justamente o professor Miguel Paiás Maduro aqui presente para proceder à entrega do prémio. A professora Catarina Botelho, que também está aqui à minha esquerda, vai já daqui a pouco explicar as circunstâncias da criação deste prémio e a quem é que foi atribuído ao aluno Henrique Betancourt da cadeira da disciplina de Global Constitutional Law, mas eu, enfim, queria apenas realmente agradecer a presença de todos e dizer que é também uma grande honra para nós podermos oferecer este prémio. O professor Miguel Paiás Maduro é uma figura de referência incontornável no direito em Portugal, na Europa e no mundo, uma pessoa, enfim, cujo currículo não precisa de ser apresentado, mas enfim, para quem ande mais distraído, o professor Miguel Paiás Maduro foi advogado-geral no Tribunal de Justiça da União Europeia, foi também ministro nos governos Passos Coelho, foi antes disso professor na Universidade Nova, foi professor no Instituto Universitário Europeu, é atualmente professor na Universidade Católica Portuguesa e, portanto, é sem dúvida com grande gosto que o temos aqui hoje para entregar este prémio, a propósito de cuja entrega fará então o favor de realizar aqui uma pequena palestra dedicada ao tema democracia em tempos de pandemia, sem dúvida um tema muito atual e que estamos todos, com certeza, muito curiosos por ouvir. Muito obrigado, professor Miguel Paiás Maduro. Eu passaria então a palavra à professora Catarina Botelho, que explicará um pouco, contextualizará a entrega e o surgimento ou a criação deste prémio. Então, muito boa tarde a todos. Queria começar, obviamente, por dar os parabéns ao Henrique Betancourt, que foi o vencedor do prémio Professor Miguel Paiás Maduro. É o primeiro ano de um prémio que será entregue durante os próximos 5 anos ao aluno que apresentar o melhor trabalho escrito na disciplina de Global Constitutional Law. O professor Richard Albert, o diretor do International Forum on the Future of Constitutionalism, desafiou-me a entregar este prémio, portanto, e é um dos financiadores deste prémio, e desafiou-me a escolher uma personalidade em Portugal, um constitucionalista, um jurista, de referência para, portanto, entregar este prémio e para dar o nome ao prémio. E então, obviamente, que em conversa com o diretor, pareceu-me que a pessoa indicada para este prémio seria o professor Miguel Paiás Maduro, e foi obviamente com uma enorme alegria e satisfação o facto de estar aqui hoje e de ter realmente se disponibilizado a entregar pessoalmente o prémio ao Henrique, assim como a esta pequena palestra que iremos de seguida ouvir. Portanto, eu queria agradecer muito ao International Forum on the Future of Constitutionalism, na pessoa do professor Richard Albert, que está a acompanhar também à distância esta entrega. Queria agradecer ao diretor da Faculdade de Direito e cumprimentar todos os presentes e dar os parabéns ao Henrique e aos pais, à família, e novamente agradecer muito ao professor Miguel Paiás Maduro pela generosidade de dar o nome a este prémio. Muito obrigada. Não, exatamente. Em primeiro lugar, queria começar por agradecer à Escola de Direito da Católica aqui do Porto, e muito em particular à professora Catarina Botelho, que teve a iniciativa, e ao seu diretor, o professor Manuel Fontano, que a apoiou, a honra que me dão por darem o meu nome a um prémio. Fazem-me sentir um bocadinho mais velho
mas digamos que a honra mais que compensa os anos que se ganham quando passamos a ter um nome num prémio. E naturalmente agradecer também ao professor Richard Albert o facto de ter financiado este prémio e estar também na origem desta iniciativa. É realmente uma honra muito grande para mim e um gosto muito particular, não apenas por ser professor da Católica, mas por, muito antes de ser professor da Católica, colaborar com esta casa e, em particular, como quer o professor Manuel Fontana em particular, que já me conhece há mais tempo, mas também a professora Catarina Botelho sabem, pela enorme estima e consideração que eu tenho pelo Porto em particular e pela Católica do Porto em particular, que eu vejo como um centro intelectualmente talvez o mais vibrante na investigação e no pensamento de direito em Portugal. Portanto, poder estar associado de uma forma como esta, com o meu nome associado a um prémio atribuído nesta escola, é uma honra muito grande. E naturalmente, parabéns e também um obrigado por ter participado, no fundo, ao Henrique Betancourt pelo prémio e votos de enorme sucesso para a sua carreira de jurista. Espero que o prémio seja apenas o primeiro passo em aventuras muito maiores e ainda de muito maior sucesso. O tema que eu vou falar hoje diz respeito à democracia em tempos de pandemia. Naturalmente, ao falarmos de democracia em termos de pandemia, temos de ter em conta aquilo que era a democracia antes da pandemia. E, em larga medida, o que eu direi sobre a forma como a democracia reagiu, se adaptou, se transformou ao longo da pandemia, é reflexo daquilo que já eram os desafios que a democracia enfrentava em muitos países, em todo o mundo direi, e desafios particularmente significativos, do meu ponto de vista, nos últimos anos, mesmo antes da pandemia. Nesse sentido, se eu quisesse começar com uma metáfora, que é a metáfora com que em conjunto com um colega norte-americano, com quem co-organizei um livro precisamente sobre este tema, Paul Kahn, começamos esse livro, eu diria que a forma, o foco da análise aqui é um bocadinho semelhante aos grandes filmes sobre relativos ao apocalipse. Se repararem, os melhores filmes sobre momentos apocalípticos, eventos apocalípticos, são menos sobre o próprio evento apocalíptico e mais sobre aquilo que se segue ao apocalipse, sobre como isso muda. Mad Max, por exemplo, Stalker, são filmes sobretudo sobre como o mundo é transformado por um evento com a natureza apocalíptica. E, portanto, mais do que sobre o apocalipse, é sobre aquilo que segue ao apocalipse que interessa refletir. Quais as mudanças sistémicas que o apocalipse traz. E também neste caso, quando discutimos e temos de discutir a democracia em termos de pandemia, o que interessa sobretudo é tentar apurar a medida em que a prática da democracia em tempos de pandemia vai determinar o que será a democracia para lá da pandemia, depois da pandemia. E esse é o meu objetivo fundamental. Naturalmente que há aspectos em que a pandemia irá transformar a democracia. Mas em muitos aspectos, eu direi até na grande maioria, aquilo a que estamos a assistir é antes a pandemia amplificar, na maior parte dos casos, talvez infelizmente, noutros limitar, transformações que já estavam a ocorrer no funcionamento das nossas democracias. Noutros domínios, a pandemia ajudou a iluminar os parâmetros e as fronteiras da democracia, ou seja, os limites que as democracias enfrentam, aquilo que define verdadeiramente uma democracia. Naturalmente que nisto tudo também é difícil, e temos de ter isso sempre em conta, antecipar quantas destas mudanças serão definitivas, estruturais, e quantas serão meramente conjunturais, quantas desaparecerão com o desaparecimento da pandemia. No entanto, como vos disse, como o meu objetivo é discutir a democracia para lá da pandemia, eu acho que muitas destas alterações ilustram, exemplificam, permitem-nos debater problemas
profundos e estruturais que já estavam a ocorrer com a pandemia e que, infelizmente, em vários dos casos que vou identificar, penso que vão continuar a ocorrer para lá da pandemia, quando muito amplificados por ela, talvez num ou noutro ponto, limitados pela pandemia. Para identificar esse conjunto de desafios democráticos, queria começar talvez com o tema mais óbvio quando pensamos na forma como os nossos sistemas políticos reagiram à pandemia, que é porque é que não estávamos preparados. Não sei quantos de vós terão visto um vídeo online que circulou largamente, feito 4 a 5 anos antes do vírus aparecer na China, do vírus de Covid, do Bill Gates, em que o Bill Gates alertava para que o grande desafio que a humanidade teria nos próximos anos não era um risco de um grande conflito mundial armado, mas sim o risco de uma pandemia. E esse vídeo refletia aquilo que era muito comum, muito consensualizado entre bastantes cientistas. Mas, se procurarem também na internet, facilmente encontram vídeos, quer já do presidente George W. Bush, quer de Barack Obama, que dizia isso mesmo, que o principal desafio que os americanos, os Estados da América, poderia ter era isso. No entanto, praticamente nenhum sistema político, praticamente nenhum governo nacional antecipou, previu e, sobretudo, preveniu esse risco de uma pandemia. Ou seja, os nossos sistemas políticos demonstraram-se incapazes de estar preparados para responder a esse risco e para antecipar esse risco e preparar as nossas políticas públicas e as estruturas dos nossos Estados para lhes poderem responder adequadamente. Aliás, este problema é tão óbvio que ele continuou a ser claro mesmo após o vírus estar já disseminado não apenas na China, mas depois na Ásia e mesmo já depois de ter entrado na Europa. Reparem, se fizerem um esforço relativamente cá a Portugal, já o vírus estava em Itália de forma muito disseminada e ainda muitas pessoas em Portugal achavam que poderia acabar por não nos atingir. E nós não estávamos realmente a tomar medidas no sentido de prevenir. Mas não éramos só nós, eram praticamente nenhum governo nacional. Eu lembro nessa altura de falar com aquilo que é, no fundo, o conselheiro científico principal do governo italiano, e ele me dizer que tinha participado numa reunião do Conselho de Ministros da Saúde da União Europeia em março, reparem bem, no início de março. E a maior parte dos ministros nacionais dizerem que os meus governos nacionais não estão preparados para aceitar que isto nos vai acontecer. Portanto, ninguém está a querer antecipar. O que é antecipar? É começar, por exemplo, a fazer aquisição de equipamento, para terem mais rapidamente equipamento de ventiladores, tudo isso. Basicamente recusavam-se a fazer isso. O que é que isto nos diz? Diz-nos que, no fundo, os governos e os nossos sistemas políticos, é a primeira coisa que nos diz, sofrem de um problema que é um problema comum em qualquer cidadão, em qualquer indivíduo, ser humano, que é aquilo que na ciência do comportamento se designa de enviesamento otimista. Ou seja, nós tendemos a subvalorizar riscos hipotéticos, na tentativa de não nos querer confrontar com as potenciais consequências de ter de lidar com eles. Chama-se um enviesamento otimista. Como disse, a ciência do comportamento explica isso. Qualquer um de nós, quando sai de casa ao volante de um automóvel, está a subestimar o risco de acidente de automóvel que pode ter. E o que é extraordinário é que isto se passa nos seres humanos. Nós poderíamos deduzir que os nossos sistemas políticos, que as nossas estruturas de governo deviam pelo menos estar estruturadas para limitar este risco. Nós devíamos desenhar as nossas instituições para limitar esse risco. Mas não. Isso não acontece. Isso não acontece porquê? Desde logo porque há uma enorme assimetria que dificulta muito aos sistemas políticos corrigirem esse risco e anteciparem esses riscos futuros. Há uma enorme assimetria entre riscos futuros e hipotéticos e os custos políticos presentes que seria necessário pagar para os prevenir. Imaginem que quando o vírus já estava disseminado na Ásia, o governo português tinha decidido que afinal não ia haver aumentos da função pública porque era necessário
já naquele instante, alocar dinheiro, reservar dinheiro para comprar ventiladores, equipamentos, para fazer face. O que é que teria acontecido? Isto seria completamente impossível, praticamente. Os custos políticos do governo adotar aquela decisão, quando a pandemia ainda não era óbvia, o risco que implicava ainda não era óbvio, ia ser extraordinariamente difícil. E, portanto, o que isto nos alerta é para esta dificuldade que o nosso sistema político tem em incorporar riscos futuros e hipotéticos. E, portanto, isto cria um enviesamento negativo e um problema de funcionamento do nosso sistema político. Ter tomado aquelas medidas preventivas, desviando recursos orçamentais para isso, seria muito provavelmente o cientificamente recomendável, mas não era o politicamente possível. E, portanto, nós temos aí uma tensão importante. A pandemia expõe, assim, um dos problemas fundamentais das nossas democracias, que é a insuficiente incorporação de riscos futuros e hipotéticos nas nossas decisões políticas do imediato, devido a esta assimetria entre custos que nós tendemos a perceber como apenas hipotéticos, não os sentimos ainda, e custos a pagar para os prevenir, que seriam politicamente imediatamente relevantes e, portanto, muito difíceis, tornam muito difíceis de adotar essas medidas. Isso que existe neste âmbito, existe em muitos outros âmbitos. Existe no âmbito da sustentabilidade das nossas finanças públicas, do nosso sistema de segurança social, mas existe também no âmbito das alterações climáticas. Todas as dificuldades, e que muitas vezes os cientistas alertam, ou os especialistas dessas áreas alertam, para o facto de nós não estarmos a adotar as políticas hoje necessárias para corrigir esses riscos e para prevenir esses riscos futuros, resultam desta assimetria. E, portanto, um primeiro desafio que as nossas democracias enfrentam é como é que nós vamos conseguir desenhar mecanismos que forcem a incorporação nas decisões políticas do imediato desses riscos e interesses futuros. Ou sejam, mecanismos que corrijam os incentivos políticos que hoje em dia são todos dirigidos em larga medida para o curto prazo. Isso poderá passar pelo reforço, por exemplo, de instituições, do papel de instituições independentes ou científicas. Ou seja, para nós, no fundo, garantirmos o bom funcionamento da democracia futura, porque é disso que se trata, não é? Se nós não estivermos hoje a mitigar riscos futuros, nós estamos a diminuir a democracia das gerações futuras. Não é? Para nós corrigirmos isso, nós, paradoxalmente, podemos ter que reforçar o poder de entidades independentes que limitem aquilo que nós democraticamente poderíamos deliberar hoje, ou seja, ou condicionam, ou que informam. Segundo aspecto, podemos introduzir outros mecanismos mais ligeiros, como por exemplo tentar introduzir sistemas de rating, assim como temos hoje já sistemas de rating para o crédito, que têm um objetivo que é alertar e, portanto, sinalizando para o espaço público, podem mobilizar as pessoas no sentido de perceber que há um risco futuro que é bastante real e levar a promover já alterações no presente. Também podemos ter sistemas de rating para pandemias, por exemplo, alertantes para o risco de pandemia. Sistemas de rating para alterações climáticas, que talvez ajudem a mudar o debate público e, dessa forma, alterar os incentivos políticos que dominam o debate hoje em dia. Mas este papel crescente da ciência, que estará associado a, se conseguirmos, e não será fácil, introduzir mecanismos deste género que corrijam esta assimetria de custos de incentivos políticos, acentuará, por sua vez, outras questões. Questões relativas ao papel de como é que nós responsabilizamos e legitimamos este papel da ciência no contexto da democracia. E isto acontece num momento particularmente difícil para isso. Porquê? Porque acontece num momento em que o papel dos especialistas, tal como o papel das elites em geral, é cada vez mais contestado nas democracias. Um dos aspectos dominantes do populismo político que tem vindo a crescer em toda a Europa e em todo o mundo é a contestação do papel das elites. Na realidade, os populistas partem de um pressuposto e cavalgam, no fundo, esse pressuposto, que
a percepção, o sentimento nos cidadãos de que o sistema político já não responde às suas preferências, já não os representa, portanto. E que é, portanto, um sistema político que está dominado por uma pequena elite contra os interesses da generalidade do povo. E os populistas assumem, e ao mesmo tempo arrogam-se, representar essa vontade do povo contra essa elite que supostamente, e infelizmente em alguns casos mesmo, realmente domina e controla o poder. Mas os populistas não se limitam a criticar a existência de uma elite que controla o poder. Eles arrogam-se a representação de interesse do povo e mais. Um dos aspectos cruciais do populismo, da ciência política discute isto e define isto, é a ideia de que, ao contrário do que é clássico de uma democracia liberal, em que a vontade comum é composta de um pluralismo de diferentes preferências, de diferentes grupos e diferentes pessoas. Portanto, a vontade comum é produto de um pluralismo e de um debate e de uma tentativa de reconciliação entre diferentes preferências. O populismo parte de uma vontade comum construída como uma única vontade de um povo, como homogénea, como não produto do pluralismo político. E nesse mesmo sentido, e arrogante-se representar essa vontade maioritária como vontade homogénea contra uma vontade das elites, os populistas colocam em causa tudo aquilo que seja mecanismos de contrapoder, de separação de poderes. Porque veem isso como quê? Como parte da tentativa de controle por parte das elites contra a vontade real do povo. É esta a visão populista. Ora, isso que conduz os populistas a colocarem em causa tudo aquilo que seja o papel dos mídias tradicionais, o papel dos cientistas, dos especialistas, a eliminarem as formas tradicionais de intermediação da democracia, que são vistas como mecanismos de captura da democracia por parte da elite contra a vontade do povo. E num contexto, por exemplo, em que a transformação digital tem favorecido essa desintermediação, desde logo porque favorecendo um acesso generalizado à informação, as redes sociais, a internet, criam a ilusão nas pessoas de que esse acesso generalizado à informação corresponde a conhecimento sobre todos os temas, o que não é verdade. Porque ter informação sobre algo não é a mesma coisa que ter conhecimento. Ter conhecimento implica a capacidade analítica, a experiência, a aprendizagem necessária para compreender alguma dessa informação quando ela é informação especializada e técnica. Mas esse acesso generalizado à informação está a causar essa dificuldade. Eu costumo dar, só aqui um parêntese, um exemplo um bocadinho anedótico, que é, antigamente, quando nós íamos a um médico, o médico fazia-nos um diagnóstico, não era? E depois receitava-nos os medicamentos, uns tratamentos, nós íamos fazer os tratamentos e a farmácia comprava os medicamentos, falava os medicamentos. Hoje em dia, a maior parte das pessoas vão ao médico, o médico faz o diagnóstico e a primeira coisa, chegam a casa e vão à internet, ao Google, comparar o diagnóstico do médico para ver se aquilo é mesmo assim. As pessoas começam, no fundo, a fazer esse controle e a substituir-se com base nesse acesso generalizado à informação àquilo que lhes diz os médicos. E muitas vezes, quantas vezes nós não temos ouvido até no contexto dessa pandemia as pessoas dizem, sim, eu vi, os médicos dizem isso, mas atenção, que eu vi no outro lado outro médico a dizer isto e outra coisa a dizer isto, e vi na internet aquilo não sei quantos, e há um outro médico que disse aquilo. E portanto, isto facilita este desafio da desintermediação e este colocar em causa dos especialistas. Numa fase inicial, a pandemia parecia revalorizar o papel dos especialistas e da ciência. No entanto, quando escrevi o livro com o capítulo inicial, com o Paul Kahn, nós notámos logo nessa altura, e ele foi escrito no início da pandemia, que muito provavelmente isso ia mudar. Ou seja, a confiança inicial que vimos e a revalorização da ciência a que assistimos no início da pandemia, todos nós nos lembramos. O papel dos cientistas, voltaram às televisões, a confiança que as pessoas tinham na ciência, que é natural, faça um choque exógeno à insegurança que isso nos causa, a necessidade de buscar na ciência segurança, alguma tranquilidade,
E, portanto, isso levou a uma revalorização inicial da ciência. Pouco a pouco, voltou a ser colocada em causa. Porquê? Porque a ciência não nos pode dar essa segurança da forma como muitos presumiram que nos poderia dar. A ciência funciona por probabilidades, por tentativa e erro, muitas vezes. E a dificuldade de perceber isso levou a que, pouco a pouco, política que pretendia obter da ciência essa segurança e com essa segurança desresponsabilizar-se das suas decisões, ou seja, os políticos passaram a querer fundamentar as suas decisões na ciência, que era para não terem responsabilidade pelas decisões que tomaram. Quando a ciência lhes dá várias alternativas com base nas probabilidades, começa a haver um choque, caminham em direções opostas. E esta dificuldade que levou a que a ciência de novo comece a ser contestada, ou seja, que a pandemia, que inicialmente revalorizou a ciência, por outro lado também trouxe novas formas de contestação da ciência, novas formas de contestar a ciência. Esta dificuldade expõe outro desafio da democracia, que é muito mais comum na avaliação das políticas públicas. Cada vez mais, aquilo que determina o apoio público por uma política pública, aquilo que determina se as pessoas apoiam ou não uma política pública, é aquilo que sentem no momento, o que as pessoas veem ou sentem. E, no entanto, a justeza de uma política pública muitas vezes só se mede a prazos muito mais longos e exigiria, portanto, dados e conhecimento sobre política pública para deliberar racionalmente sobre ela. Isto é uma das razões. Há, portanto, outra assimetria entre aquilo que determina a adesão ou não a certas políticas públicas, que é o que as pessoas veem ou sentem, e aquilo que determina, na verdade, a qualidade das políticas públicas, que implicaria uma análise racional, baseada em dados, sobre aquelas opções de política pública. E isto é uma das razões pelas quais a política, novamente, tal como já aconteceu no passado, mas volta a acontecer, cada vez mais é guiada por uma identificação emocional em vez de argumentação racional. Ou seja, à medida que se perde confiança nos intermediários da democracia, e portanto, como nós não temos esses intermediários a quem antes nós conferíamos autoridade para fazer aquela avaliação racional das políticas públicas e portanto confiávamos ou não neles e confiante essa confiança dependia ao nosso juízo, e na medida em que a democracia é cada vez mais desintermediada, aquilo que nos resta é uma identificação empática, muitas vezes puramente emocional da parte de muitas pessoas. E nessa medida, esta crise pode agravar esta assimetria. Isto, por sua vez, contribui, na minha opinião, e já vou explicar que há dados recentes que comprovam isso mesmo, uma crescente perda, infelizmente, de legitimidade da democracia enquanto regime político. Essa perda de confiança no regime democrático tem vindo a aumentar. Já há poucos anos houve um estudo, depois vou-vos falar de estudos mais recentes de natureza diferente, mas houve um estudo que media a confiança, por exemplo, na Europa, na democracia, tem ao longo das últimas décadas diminuído. O regime democrático continua a ser o regime preferido, mas a confiança depositada nesse regime democrático é menor, e isso não deixa de ser preocupante. E tem vindo a perder por duas razões, que têm a ver com as duas dimensões principais de democracia, nas quais assentava a democracia. A democracia, aliás, como qualquer regime político, assenta sempre numa dimensão de legitimidade por resultados e numa dimensão de legitimidade procedimental, se quiserem. A legitimidade por resultados ou output, no contexto da democracia, estava muito relacionada com uma correlação muito forte que existiu durante muitos anos entre maior crescimento económico, maior desenvolvimento económico e social, maior igualdade e regimes democráticos. Ou seja, os regimes democráticos tendiam a ser aqueles onde se promovia maior mobilidade social, maior desenvolvimento económico e social e onde existia maior crescimento económico. Isto tem vindo a ser colocado em causa. Desde logo, sobretudo, pelo exemplo da China, que sendo um regime autoritário é o país que tem tido maior crescimento económico e o país com maior mobilidade social. Ao mesmo tempo que assistimos em muitos regimes democráticos
a fortes períodos de estagnação económica. Portugal é talvez o caso mais grave na Europa a esse nível de longo período de estagnação económica. Ainda no outro dia notava isso, nós temos praticamente 20 anos de estagnação económica, mas associado também nos países europeus a agravamento de certas formas de desigualdade e a redução da mobilidade social. E, portanto, essa correlação entre maior igualdade, maior mobilidade social, maior crescimento económico e democracia tem vindo a ser perdida e isso impacta nessa perda de legitimidade. Por outro lado, na sua dimensão de participação, na sua dimensão procedimental, a legitimidade superior do regime democrático está associada com a ideia de participação e representação e alternância no poder que ele favorece. Ou seja, o regime democrático é visto como sendo aquele que nos representa melhor, nos oferece maior oportunidades de participação e que oferece também alternância no poder. Infelizmente, também esta percepção está em crise. A política democrática em todo o mundo, em grande parte do mundo, está cada vez mais bloqueada, frequentemente num impasse entre partidos, com menos alternância. As eleições são vistas em muitos casos como não trazendo mudanças. E isto acontece quer haja ou não mudanças, por vezes, dos partidos políticos que vão para o poder. Há casos em que as democracias até se têm vindo a transformar quase em regimes de manutenção, perpetuação do mesmo partido no poder. Há outros casos em que assim não acontece, mas em que mesmo não acontecendo assim, crescentemente os cidadãos entendem que essas mudanças políticas não correspondem a verdadeiras mudanças de políticas. E, portanto, como as eleições são vistas como não trazendo nada de novo, mas apenas mais do mesmo. E lá está, como protegendo o status quo e favorecendo as elites que prosperam nesse status quo, o que abre o espaço às narrativas populistas. Neste contexto, é normal que a política se tenda a transferir para fora das instituições políticas formais. E uma política livre da tal mediação institucional, dos tais intermediários, é um espaço epistemológico, um espaço deliberativo muito diferente. O tal espaço onde a emoção tende a triunfar sobre a razão. Este é, por exemplo, hoje frequentemente o espaço das redes sociais, mas crescentemente também a forma como o espaço público das redes sociais funciona começa a contaminar todo o nosso espaço público. Ou seja, cada vez mais o espaço público muito emocional, polarizado, radicalizado das redes sociais está a contaminar todo o outro espaço público em que sustenta a democracia. Neste contexto, a pandemia começou por, não surpreendentemente, embora talvez paradoxalmente para alguns, por reforçar a confiança nas autoridades políticas tradicionais. Isto é comum dentro de um choque exógeno. Acontece aquilo que se chama o rallying behind the flag. As pessoas, perante aquela ameaça, querem confiar em quem tem o poder e esperam consenso, esperam compromisso dos diferentes políticos. Com poucas exceções, a maior parte dos líderes políticos em todos os Estados viram a sua popularidade aumentar. Mas isto depois também tem riscos, também vou falar sobre isso. Levando a alguma pausa na polarização da política. No entanto, à medida que a pandemia se vai transformando numa crise de saúde pública, numa crise económica e social, essa polarização vai aumentar de novo, vai regressar de novo. E à medida também em que alguns líderes políticos explorarem essa confiança e essa autoridade pública que reforçaram que adquiriram de forma abusiva, isso também vai causar outros problemas para a democracia de que irei falar. A pandemia, nesse contexto, poderia ter sido uma oportunidade para tentarmos redefinir este espaço público em que funcionamos. E para isso, a cidadania em que assenta esse espaço público. Porquê? Porque e muitos tiveram essa confiança. É interessante ver que houve vários textos no início da pandemia de académicos que diziam que a pandemia ia reconstruir o ethos cidadão novamente. Ia voltar poderíamos ter esperança de um ethos cidadão
mais altruísta, menos individualista. Porquê? Porque a pandemia acentua aquilo que devemos uns aos outros. E a pandemia começou por notar que para todos estarmos protegidos, nós nos tínhamos de proteger mutuamente. No entanto, aquilo a que temos vindo a assistir também aí, infelizmente, é que da solidariedade inicial passamos cada vez mais a uma lógica mais competitiva. Competitividade, por exemplo, no acesso às vacinas, a quem é que deve ter prioridade por elas. E, portanto, a natureza relacional, a dependência mútua que a pandemia acentuou inicialmente, tem vindo a ser substituída por uma cada vez maior, de novo, regresso a uma cidadania muito competitiva, talvez excessivamente competitiva, e que tenderá a agravar-se porque a pandemia vai nos deixar um bolo mais pequeno para distribuir do que aquele que tínhamos antes da pandemia. A pandemia é assim também uma lição sobre quão difícil é desenvolver uma responsabilidade coletiva. As crescentes clivagens geracionais e sociais têm-se, infelizmente, acentuado. A pandemia também nos trouxe uma outra questão democrática, que é a reavaliação da relação entre Estado e mercado, por um lado, e entre globalização e protecionismo e nacionalismo, por outro. É claro que a pandemia exigia um grau de intervenção pública nunca visto nos últimos anos, que aumentou significativamente o peso do Estado na economia e na sociedade, e a questão que se coloca é saber se isso vai mudar de novo o paradigma da relação entre público e privado, Estado e mercado, ou se, pelo contrário, muito dependerá da narrativa que prevalecer sobre o sucesso da resposta à crise. A questão das patentes, por exemplo, é uma boa questão sobre qual dessas narrativas será predominante, mas não vou entrar nessa discussão. O mesmo relativamente à globalização. Esta é seguramente uma crise global, uma pandemia é uma crise global, mas será uma crise da globalização? Muitos vieram notar que a pandemia nos alertava para a necessidade de renacionalizar, ou pelo menos no contexto europeu, reeuparizar, não sei se podemos dizer esta expressão, reentrar dentro da Europa certas cadeias de produção que tinham sido externalizadas para Estados fora da Europa. Porquê? Porque notámos a dificuldade que tivemos inicialmente em ter acesso a certos equipamentos médicos, a certos medicamentos que são produzidos em Estados fora da Europa. E ainda recentemente a União Europeia adotou uma nova estratégia de reindustrialização que prevê que certas cadeias de produção são consideradas importantes para aquilo que é designado como a autonomia estratégica da Europa passem a ser de novo exclusivamente europeias ou predominantemente europeias. E, portanto, há uma dimensão em que esta crise pode reduzir alguns aspectos da globalização, mas há outros em que esta crise também nos acentuou a mais-valia da globalização. Esta não é a primeira pandemia que nós tivemos, e vai ser de todas as pandemias que tivemos, provavelmente, é menos grave. Porquê? Porque tivemos vacinas muito mais rapidamente do que antes. E porquê é que tivemos essas vacinas? Pelo processo de globalização. Pela cooperação entre cientistas de todo o mundo, entre empresas de todo o mundo, pela circulação de informação que houve de todo o mundo, pela circulação de matérias-primas de todo o mundo. Há 300, fazer uma vacina contra o Covid tem 300 componentes. 300 componentes, uma vacina tinha pequenina. Portanto, imaginem a cooperação global que isto não exige para conseguir fazer aquilo. E, portanto, a resposta com o sucesso que tivemos também valoriza a globalização e será interessante ver em que sentido é que vai. Para mim, aquilo que a pandemia torna claro, no entanto, e é essa a lição em relação à globalização que nós devemos retirar, é que onde existe interdependência económica e social, cria-se também uma corresponsabilidade moral e cívica. Isso é visível pela necessidade que nós temos hoje de auxiliar o resto do mundo no combate à pandemia e, por exemplo, com as vacinas para o resto do mundo. Se nós não o fizermos, somos nós, a independência com o resto do mundo significa que somos nós que vamos estar em risco. Porque se não se acabar com a pandemia rapidamente nos outros países, mesmo estando nós temporariamente protegidos através das nossas vacinas,
há um risco de que novas variantes surjam nesses países, ainda mais perigosas, que depois coloquem em causa a nossa saúde. Portanto, há aqui uma correspondência que nós temos de reconhecer, que já não é apenas de dentro dos nossos Estados, isto aqui leva-nos ao constitucionalismo, às dimensões do constitucionalismo global, mas que colocam questões constitucionais que tradicionalmente nós colocávamos, no fundo, no âmbito dos nossos contratos sociais associados às nossas constituições nacionais, mas num âmbito maior, que é, quanto maior a nossa interdependência económica e social para além dos nossos Estados, maior a corresponsabilidade moral e política que tem de existir a esse nível. E, portanto, maiores os debates de natureza constitucional que vão surgir sobre a forma como nós organizamos essa corresponsabilidade moral e política para além dos nossos Estados. Por último, as democracias, para responder à pandemia, como para responder a emergências desse nível, precisam e necessitaram de ferramentas extraordinárias. Portugal é um exemplo, com o estado de emergência. Poderes de emergência. Mas estes poderes de emergência são sempre parceiros incómodos da democracia. E nós vimos exemplos disso, claramente, em países em que esses estados de emergência, leis adotadas nesse contexto, ou com a justificação da pandemia, serviram, por exemplo, para condicionar muito a democracia, limitar a oposição política. Da China, Hong Kong, à Hungria. Se virmos com pessimismo o impacto da pandemia a este respeito, há 3 riscos principais. O primeiro, a percepção de que os regimes autocráticos foram de alguma forma mais eficazes na resposta à pandemia. E é isso que eles tentaram demonstrar, a China. Embora eu acho que se nós virmos no global, isso não é exatamente assim. Mas é um risco que é uma percepção que passou para muitos, que de alguma forma os regimes autocráticos com poder forte tinham sido capazes de controlar melhor a pandemia. Segundo risco, há um receio bem fundamentado que certos governos, como disse, tenham usado esses poderes extraordinários para corroer ainda mais os princípios da democracia liberal. Terceiro, o reforço do nacionalismo e do proteccionismo. São, para mim, esses os 3 grandes riscos que daí resultaram. Infelizmente, o recente relatório mundial sobre o estado da democracia, que eu com a professora Catarina Botelho, no outro dia estávamos a estudar, parece confirmar, em 2020, esta deriva autoritária. Na verdade, ela já precedia a pandemia. Mas a pandemia foi um instrumento usado por muitos governos para confirmar esta deriva autoritária. Esse relatório mundial, de forma muito breve, define 4 tipos de regimes políticos. Democracias liberais, que têm, no fundo, eleições livres, liberdade de associação, liberdade de expressão, mas que depois também têm os elementos próprios das democracias liberais, que mecanismos de contrapoder, fiscalização de poder, de separação de poderes, e de proteção das liberdades, e de proteção do Estado e de garantia do Estado de Direito, para evitar uma concentração de poder e para garantir o pluralismo político de forma permanente. Essas são as democracias liberais, são, digamos, as democracias plenas, como são definidas. Depois há as democracias eleitorais, que têm as componentes de eleições livres, mas que não têm as componentes efetivas, dizem, tal como são qualificadas nestes relatórios, de separação de poderes, escrutínio independente, transparência, proteção de liberdades de Estado de Direito. E depois há aquilo que eles designam de democracias autoritárias, que ainda têm eleições livres, mas a erosão dos princípios liberais é de tal forma que, no fundo, as eleições livres são fictícias, porque o controle do poder é tal que são sempre os mesmos que vão permanecer no poder. E, por último, aos regimes simplesmente autocráticos. Nesse relatório para 2020 há um aspecto muito importante a nível global, porque há, a nível global, uma tendência global de evolução para regimes mais autocráticos. São muito mais os Estados. Houve alguns que subiram para a democracia liberal ou da democracia autoritária para a democracia eleitoral, mas são muito mais aqueles que desceram, incluindo na Europa. Sendo que 2 que nós classificaríamos tradicionalmente como democracias passaram mesmo a ser considerados como democracias autoritárias, a Índia, no fundo com a ascensão do Sr. Modi, e a Hungria, na Europa, caso muito preocupante.
Mas depois, na Europa, temos também 5 países que passaram de, neste relatório internacional, de ser considerados como democracias liberais para passarem a ser considerados como meras democracias eleitorais. São eles a República Checa, a Eslováquia, a Eslovénia, a Polónia e, lamento dizê-lo, infelizmente, Portugal. Portugal é o 5º Estado, aliás, estou surpreendido que em Portugal quase não se tenha discutido isso, que é considerado no relatório como já não sendo uma democracia liberal, mas sendo uma mera democracia eleitoral. Não tem nada a ver com a forma como o estudo foi feito. Estou só a citar o estudo. Esta deriva democrática e liberal, no fundo, esse relatório já agora confirma um bocadinho aquilo que já tínhamos visto no Democracy Index do Economist, mas que é feito de forma muito mais frágil e que identificava também, no fundo, o que é associado ao risco, a perda de mecanismos de escrutínio independente e a desvalorização de entidades independentes e da separação de poderes no nosso país. Pelo menos isso que vinha no outro, no The Economist. Esta deriva democrática e liberal não pode ser separada dos desafios democráticos pré-existentes à pandemia, mas que esta terá agravado e que eu, no fundo, foi aquilo que eu estive a apresentar, esses desafios. Uma democracia sem alternativas, sem contrapoderes, sem confiança na sua representatividade e entendida como viciada, lá está, como capturada por uma elite, por alguns, contra a vontade de todos, é uma democracia que se expõe a líderes fortes. A capacidade de ganhar o poder passa a ser confundida com a capacidade de exercer o poder. Ou seja, são duas coisas diferentes. Numa democracia iliberal, em que cada vez mais ganhar o poder é uma finalidade em si mesmo, independentemente da forma como se exerce o poder. E por isso é que as democracias iliberais depois expõem muito a uma evolução muito fácil para a autocracia. E já agora, infelizmente, confirmando essa preocupação relativamente a Portugal, temos um outro dado recente muito preocupante e que infelizmente confirma isso, e estou quase a terminar, que é um relatório mundial sobre os valores das diferentes sociedades, que é um estudo comparado a nível global dos valores que as opiniões públicas defendem em diferentes sociedades, que tem um valor extraordinariamente preocupante sobre Portugal, relativamente ao resto da Europa. Nós somos um país que, nesse relatório, 51% dos portugueses demonstram simpatia com a ideia de um líder autocrático. 51%. Fiquei surpreendido. É o valor. Na maior parte da Europa, estamos a falar de 20%. Em Portugal, isto é o que deu o estudo de opinião, 51%, que demonstram ou simpatia ou admitem essa possibilidade. E, portanto, estão abertos à possibilidade de um líder autocrático. Portanto, temos aqui uma série de sinais sobre os quais nós devíamos refletir. Eu escolhi aqui um vídeo pequenino do House of Cards, que me parece simbólico de como o caminho de uma democracia emocional, em que conquistar o poder se transforma um fim em si mesmo, e em que se perdem os mecanismos de contrapoder, acaba por conduzir, na prática, a uma autocracia. É um discurso magnífico, 2 minutos sobre isso. Podemos passar o vídeo e depois eu concluo. A democracia está paralisada, mas não tanto. Portanto, não é a metáfora que eu queria, era mesmo o discurso. Agora a fotografia em si mesmo já é muito reveladora. O que é que é? You accuse me of breaking the rules, and I tell you, I am playing by the rules.
the very rule you and I all agree upon, the very rules that you and I all together. Yes, I'm guilty as hell. Yes, this is corrupt. You wanted a guardian at the gate like me, and why? Because you know I will do whatever it takes. And you have all enjoyed it, been party to it, and benefited by it. Well, look, you don't actually need to stand for everything, you just need to stand. To be the strong man, the man of action. God was addicted to action and slew it. It doesn't matter what I say. It doesn't matter what I do, just as long as I'm doing something. You're happily along for the ride. And frankly, with all the foolishness and decisions of mine, my mom, I don't apologize. In the end, I don't care whether you love me or you hate me, just as long as I win. The debt is set, the rules are written. Welcome to the death of the age. Right or wrong. Nothing. There's only being here. É bastante forte, mas eu acho bastante metafórico dos problemas e dos desafios que eu aqui identifiquei. Não queria terminar sem procurar de qualquer forma ter algum espaço para o otimismo. Acho que para termos espaço para esse otimismo devíamos começar por refletir precisamente sobre estes desafios que temos. Procurando aprender as lições certas e não as erradas desta crise. Não sei se será o caso, mas é o que eu gostaria que acontecesse. Começando na tal consciência renovada e numa cidadania ética renovada assente na nossa natureza relacional. E na necessidade que o regresso à razão nos impõe para restabelecer uma democracia intermediada, mas com verdadeiras elites políticas alternativas e renovadas. No fundo, necessitamos de renovar as nossas elites políticas para voltar a confiar nos editores da nossa democracia e nesse processo de intermediação que, na minha opinião, continua a ser fundamental para a democracia ser deliberativa, ser assente na razão e não apenas na emoção. Se é ou não, será ou não o caso, se iremos ou não ainda a tempo, não sei. Muito obrigado.